Fala galera, beleza? Eu sou o Eric. Você está no podcast com Eric Ferraz. Agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje uma convidada muito especial. Indicação da minha amiga Érica Fernandes, que esteve aqui com a gente alguns programas atrás. E ela também é amiga da Gladys, conhece a Gladys também, Gladys George, que esteve semana passada falando sobre numerologia. A Érica Fernandes sobre constelação familiar. Gostaria de já deixar o meu agradecimento, a gratidão aí pela indicação. A história de hoje é sobre uma jornada espiritual. Nós vamos conhecer essa história de vida da Renata Manzoni. Renata, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado esse convite. Bom dia, Eric. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Maravilha, Renata. Jornada espiritual. Gostaria de saber, desde criança, você já tinha dons espirituais? Como é que começa essa sua jornada espiritual? A minha jornada espiritual começa aos 7 anos, assim que eu me lembre, né? Pode até ter começado antes, porém eu não tenho lembrança. Como assim? Eu venho de uma família católica, né? Que vai à missa todos os domingos. Mas assim, eu sou filha de pais separados, né? E fui criada com meus avós. Minha mãe trabalhava e eu ficava com meus avós. E meu avô, uma pessoa muito eclética, gostava muito de música. E aí, o que acontece? Como eu comecei a perceber, eu sentia, assim, umas vibrações conforme umas músicas que ele escutava. Eu sentia umas manifestações. Porém, naquele tempo, eu não chegava a distinguir que aquilo era uma manifestação. Porém, depois, quando eu comecei a desenvolver, aprender o que era mesmo, né? Eu já me dei conta que aquilo já era. Porque ele ouvia umas músicas tipo Clara Nunes, Rui Mauriti, Martinho da Vila. E eram pontos de Umbanda. Eram pontos de manifestação. Na música Na tinha música. esses pontos? Sim. Porém, nem ele mesmo sabia. Porque para ele, era uma música normal. E vou mais longe, eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo não sabem disso. Sim, eu Tem mais alguns cantores que você lembra que tem, as músicas têm ponto relacionado a Umbanda? Tem vários cantores, viu? Tem Caetano, tem Gil, tem vários. Certo. E aí ele ouvia essas músicas? Sim, assim como muitas pessoas ouvem também, né? Várias músicas e às vezes não se dão conta de que são pontos. E são, do Zeca, tem vários também, Arlindo. E assim vai. E eu sentia, né, uma manifestação. Eu dançava, pulava, rodava. E eles falavam, ai, que bonitinha. Bonitinha nada, estava ali se manifestando. Porém, com 12 anos, eu tive realmente mesmo minha primeira experiência mesmo. Como foi? Minha primeira incorporação. Foi num dia 27 de setembro, no dia de Cosme e Damião. Lembra o ano, mais ou menos? Eu tinha 12 anos, 12. Então eu nasci em 74, era mais ou menos 86. Certo. Eu, no dia de Cosme e Damião, amanheci com aquela vontade de comer doce e, assim, eu ouvia vozes, né? Eu achava até que era coisa da minha cabeça, mas não era. E aquela voz estava lá, eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce. Eu falei, tá, vou comprar doce? Vou, me dar dinheiro que eu quero comprar doce. Ele achou normal comprar doce, mas eu falei, mas eu quero muito doce. Ele falou, mas por que você quer muito doce? Eu falei, porque eu quero muito doce. Fui no bar da esquina de casa, comprei os doces. Cheguei em casa, peguei uma bandeja da minha avó, coloquei esses doces. Ela falou, pra onde você vai com essa bandeja? Porque eu sempre fui, assim, ter muitos amiguinhos, chamava pessoal, né, pra vir em casa. Sempre tinha gente almoçando, jantando comigo. Mas ela achou estranho porque eu fui pro jardim e fui sozinha. Coloquei debaixo de um pé de jabuticaba muito grande que ela tinha lá e sentei. E comecei a comer o doce. Nisso, já era o Herê se manifestando. O Herê é uma entidade, Uma é isso? entidade. Uma entidade do quê? Uma entidade de criança, né? Inclusive chama Rafael, a bênção da criança. Ah, Rafael? Você lembra até do nome? Sim, porque todas as entidades têm nome, elas dão nome. Aí ela pegou e chamou a vizinha, falou, nossa, a Renata tá numas atitudes estranhas lá debaixo do pé de jabuticaba, comendo uns doces, falando igual criança. Não que ela não seja criança, mas ela já não tá na fase tão criança. 12 anos, né? Ela chegou, olhou e falou assim, nossa, ela tá incorporada. O que é isso? Incorporada com o quê? Ah, é um herê. Vou chamar a mãe de santo. Tinha uma mãe de santo na rua de cima de casa, ela foi lá e chamou. Ela chegou lá e falou assim, com licença, e foi, conversou, né? E falou, olha,
Realmente, ela tem mediunidade, é uma entidade de criança. Hoje é dia de Cosme e Damião, então por isso se manifestou. Ela tem uma mediunidade muito grande, precisa levar ela para desenvolver. Aí conversou com a entidade foi embora, eu retornei e tal. Aí minha avó foi conversar comigo, o que tinha ocorrido. E a partir dali eu comecei. Minha avó procurou um lugar que indicaram para ela, que inclusive era até bem longe de casa, não era perto, que nós moramos no Jardim Novo Campos Elísio, esse lugar era no Planalto de Viracopos, e eu já fui para esse lugar. E esse lugar era uma casa onde já abrangia tudo. A espiritualidade faz tudo perfeito. Eu cheguei ali tinha mesa branca, ali tinha umbanda, ali tinha cirurgia espiritual, e eu comecei meu desenvolvimento ali, então eu desenvolvi um tudo. Para quem não conhece, Renata, o que é uma cirurgia espiritual? Uma cirurgia espiritual, a pessoa vai ao centro, ela passa com uma consulta como se fosse um médico mesmo, só que é um médium que está ali incorporado com uma entidade médica mesmo. Essa entidade, ela vai te olhar no seu físico por dentro, ela vai saber qual que é seu problema. Às vezes o problema não é só físico, às vezes ele é espiritual também. E ele vai te indicar se você precisa realmente fazer uma cirurgia espiritual. E se precisar, como é? Se precisar, você vai agendar, vai ser no horário certo que foi agendado, vai te dar toda a explicação. Você vai deitar na sua cama no horário certo, colocar roupas claras, a roupa de cama clara. Você vai colocar lá o seu copo com água, conforme a indicação, fazer suas preces, suas orações e vai dormir tranquilamente. Os mentores espirituais, os doutores espirituais, toda a equipe médica do pronto-socorro espiritual vai vir ali e vai fazer aquilo que você está necessitando e aquilo que é permitido. Mas assim, desde o momento que você pisou ali dentro, já está sendo permitido, você já foi guiado. Entendeu? E aí vai ser feita aquela cirurgia. Mas não é tipo o Dr. Fritz, que abre a pessoa e alguma coisa assim, não, né? Não, porque não é presencial, é espiritual mesmo. Aí você vai fazer, só que assim, é muito incrível, porque eu mesma já passei por cirurgia espiritual. Como foi a sua experiência? Você acorda, quando você acorda, você realmente acorda anestesiado, você sente realmente que você foi operado. E eu já tive experiência de pessoas que fizeram a cirurgia espiritual e depois retornaram na consulta médica e passaram por tomografia, passaram por ressonância e apareceu a cirurgia. E os médicos questionaram onde foi feita a cirurgia. Aí a pessoa falou, olha, você quer acreditar? Eu vou falar, doutor, mas se o senhor não acreditar, foi assim, assim, assim. Não tem como eu não acreditar, porque eu tô vendo aqui, né, que realmente foi feito. Um exemplo, tinha um tumor, de repente o tumor sumiu. Sim. É isso? Sim. Tem a neta de uma amiga minha, ela tinha muita convulsão e precisava fazer uma cirurgia na cabeça. Mas a avó dela estava com medo de deixar ela passar. Eu falei, não, eu vou levar a senhora lá, vamos passar ela com a consulta, levou, passou, e ela fez a cirurgia espiritual. Quando ela já tinha feito todos os exames pré-operatório, o médico falou, vamos fazer, né, a ressonância para ver certinho, para a gente agendar a cirurgia. Quando ele fez a ressonância, ele perguntou para ela, mas o que aconteceu? A senhora levou essa moça para fazer cirurgia aonde? A senhora passou ela com outro médico? Ela falou, não, mas foi feita a cirurgia dela. Ela não tem mais. Aí ela falou assim, olha, doutor, eu vou falar, né? Eu levei ela num centro espírita, foi feita uma cirurgia espiritual. O senhor acredita? Ele falou, bom, não é da minha religião, não é o que eu acredito. Mas por fora não tem nenhuma cicatriz, não tô vendo nada, mas por dentro tem. E eu tô vendo aqui pela ressonância. Ela tá tendo ainda desmaio? Tá tendo? Não. Então Deus abençoe a fé da senhora. Muito interessante, Renata. Sabe que eu conheço uma história, assim, de relatos que a gente vê na internet, de uma moça falando, uma senhora falando do esposo dela, que passou por uma cirurgia espiritual, que estava com um problema no coração, fez a cirurgia, voltou no médico, né, e o médico falou assim, olha, o que aconteceu aqui? Porque o seu marido tá com um coração, tá um outro coração, tá com um coração novo. Falou, ele passou por uma cirurgia espiritual. Sim. Quero continuar conhecendo essa sua história,
e saber que, já que você teve essa manifestação com 12 anos de idade, com essa entidade, o Herê, né? Sim, Você, desde pequena, tem a chamada clarividência, você vê espíritos? sim. E como é que é? É a mesma coisa assim, da gente estar aqui conversando. Pra mim é A ponto de natural. confundir? Dá pra confundir às Não, vezes? não confundo, porque assim, como que eu vou te explicar? Eu tô aqui conversando com você, eu sei que você é o Eric, você tá em carne. O espírito, eu vejo em espírito mesmo, assim. É como se fosse você tá vendo um filme mesmo. É como aquelas projeção de filme. É aquele vulto que tá ali, mas que você consegue distinguir. Tem muitos que você vê mesmo perfeito, como pessoas, mas você sabe que não é encarnado. É desencarnado. Pra você é muito natural? É natural. E eles conversam naturalmente. Dá um exemplo, assim, vai, desde quando você era criança, que você viu pelas primeiras vezes, assim, como é que foi? As primeiras vezes foi uma experiência, assim, é doida, né? A minha avó, ela sempre, assim, ela era muito família. Então, daquela religião, assim, católica, que estava sempre na igreja. Então, dia de finados tinha que ir no cemitério para fazer homenagem para os ancestrais. E eu ia junto. Só que quando eu passava do portão do cemitério para dentro, eu começava a ouvir vozes, ver vultos, e me deixavam assim apavorada, porque começava: oi, eu tô aqui, socorro, me ajuda. Sabe, aquele monte de vozes. Aí eu começava a falar: calma, peraí, vou te ajudar. Ai, tô com fome, tô com sede. Vó, compra água, vó, pega um pão, põe. Ai, você já vai começar com essas coisas? Eu não vou te trazer mais, não. Aí eu falava assim: não, vó, eu gosto de vir. Então, assim, ela achava que era doideira, porque foi antes dos 12 anos isso. Só que daí depois ela foi entender que realmente era. E foi assim, minhas primeiras experiências. Renata, eu tô curioso pra saber o seguinte. O que tem lá no cemitério, afinal de contas? O que você vê? Você que tem esses dons e essas habilidades, essa clarividência, o que tem, assim, lá? Olha, eu vou falar. As pessoas costumam falar assim: ai, não vai ao cemitério porque tem má energia, e muita gente não acredita. Realmente, tem. Porque como aqui os encarnados somos em uma porcentagem, os desencarnados somos em 8 vezes mais, eu vou te dar um exemplo. Morador de rua. Você vai lá, retira ele da rua, leva ele pro abrigo, dá comida, dá roupa, ele toma banho, ele se troca. Daqui a pouco ele tá na rua de novo. Porque é o livre-arbítrio. Cracolândia, por exemplo. É tipo isso. Tipo isso. No cemitério, os espíritos que não aceitam que morreram e não querem seguir para a espiritualidade, eles vagam lá dentro dessa maneira. O pronto-socorro espiritual vem para resgatar, mas eles querem continuar ali. O que é o pronto-socorro espiritual? O pronto-socorro espiritual é uma equipe de espíritos De luz? de luz que vem fazer o resgate, como se fosse mesmo naquele filme do André Luiz, O Nosso Lar, que descem no umbral para fazer o resgate daqueles que estão clamando, que estão pedindo, que querem. E eles dão oportunidade para outros também que não estão clamando de poderem ir, mas eles não vão. Então, assim, eles encaminham para o lado espiritual. Só que no cemitério tem muitos que não querem. Eles querem continuar ali. E aí eles ficam sugando a energia de quem está por ali. E se você não é uma pessoa preparada, espiritualizada, às vezes você carrega para sua casa um espírito daquele junto com você. Se você já tem um vício de bebida, de cigarro, você vai começar a consumir mais álcool, você vai fumar mais. Mas por quê? Porque ele tá ali te sugando. Ele tá fazendo você usar mais para tirar aquela essência, para ele sentir aquele prazer de como se ele tivesse ainda encarnado. É porque ele, aquele ser que morreu, ele não tem mais acesso direto ao Não cigarro, tem. à droga e à bebida. Mas ele Sim. tem o desejo. Ele tem o desejo. Assim como na Cracolândia, em todos os lugares, tem muitos espíritos sem luz, né? Que a gente diz espíritos sem luz, que estão ali mesmo para sugar. Por isso que muitas vezes as pessoas são levadas para as clínicas, para os tratamentos e retornam. Por quê? Porque eles trataram o físico, mas não trataram o espiritual. Olha só. E a pessoa está obsediada. E se não adianta tratar só o físico, se você não tratar o espiritual, se você não tirar aquele obsessor de perto daquela pessoa, ele vai acabar induzindo ela
ao vício de novo, porque ele precisa daquela essência, ele precisa sentir como se ele estivesse vivo. Renata, a gente vai terminar a nossa parte número 1. Sim. Temos muito para falar sobre esse assunto. A você que está em casa, aguarde aí, a parte 2 já vem. Se você estiver assistindo pela playlist, continua, só aguardar que a parte 2 virá. E a Renata vai trazer novas informações pra gente já já. Até daqui a pouco, hein?